Boa noite, graça e paz. Cumprimento os irmãos que estão aqui, presencial, os que estão em casa. Gostaria de compartilhar com vocês a palavra, o estudo de hoje. Eu quero falar sobre, fazer um paralelo de como a humanidade age em meio à crise e como Deus gostaríamos que agíssemos diante da crise. Então, nós vamos fazer um paralelo, de nós, humanos, como nós reagimos e como Deus fala através da Bíblia, usando exemplos na Bíblia, que é o nosso manual, como Deus gostaria que nós agíssemos. Amém? Então, a primeira coisa que eu quero falar, que em meio à crise, Deus quer que sejamos resposta. Primeiro ponto. Gostaria que vocês repetissem, quem está aqui. Em meio à crise, Deus quer que sejamos resposta. Mas quanto humanos, como nós agimos em meio à crise? Em meio à crise, nós desesperamos, questionamos, ficamos ansiosos, nós ficamos abalados, nós ficamos com medo. Essa é a reação que normalmente é o que nós expressamos, não é, gente? O que vocês acham? Isso vai do humano. Então, eu queria que vocês abrissem em Abacuque, no capítulo 2, verso 2. Abacuque 2, 2. Abacuque diz assim: subirei até minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que o Senhor me diz. Que resposta dará a minha queixa? Aí, logo, eu não vou ler tudo. O texto continua falando aqui, sobre um diálogo com Deus, com Abacuque. Mas, um pouco mais abaixo, Deus fala para Abacuque, assim, depois que ele comunicou com ele: desce, escreve tudo que eu te comuniquei em letras bem grandes, porque você vai descer, para que até as pessoas que passem de longe consigam enxergar aquilo que eu falei com você. Então, transliterando para os nossos dias hoje, Abacuque estava vivendo um tempo de crise terrível. Se nós formos analisarmos, talvez seja até uma crise pior do que a que nós estamos vivendo. E Abacuque ficou desesperado, Abacuque ficou angustiado, Abacuque ficava questionando com Deus, porque é o natural do ser humano. É o natural nós questionarmos, é natural de nós ficarmos com medo. E Abacuque estava agindo dessa forma. Mas até um momento que ele parou e pensou: não está resolvendo nada eu ficar aflito, não está resolvendo nada eu ficar desesperado, eu ficar questionando. Ele chegou a falar com Deus, que Deus, eu estou orando, eu estou clamando e você não responde. Até quando você vai me deixar nessa situação? Então ele estava assim, no nível de extrema angústia e ansiedade pela situação que ele estava vivendo, que a nação estava vivendo, na verdade. Até o momento que ele percebeu que não estava adiantando ele agir dessa forma. Então, o que ele pensou? Ele falou assim: eu vou me separar, eu vou subir para a torre de vigia, vou buscar ao Senhor, porque antes ele estava questionando ao Senhor. E ele falou assim: eu vou buscar ao Senhor, vou orar ao Senhor para que Ele me responda. Então, primeira coisa que a gente aprende: para sermos resposta de Deus, para sermos respostas para as pessoas no tempo de crise, foi o primeiro ponto. Em meio à crise, Deus quer que sejamos resposta. Para que nós possamos ser resposta, nós precisamos nos separar. Nós precisamos sair do meio das pessoas que estão aflitas, que estão ansiosas, as pessoas que estão com falta de paz, porque as muitas vozes confundem a voz do Senhor. E nós precisamos nos separar, subir para a torre de vigia. Fala de separar. A torre de vigia naquela época
não é algo aqui simbólico, ele subiu de verdade para um lugar bem alto. E desse lugar ele não conseguia ouvir o que as pessoas falavam lá embaixo. Era um lugar que ele conseguia ter uma visão bem ampla e era um lugar que tinha silêncio. E somente assim ele conseguiu aquietar para poder ouvir a voz de Deus. E nesse momento ele começou a orar. E uma coisa que nós devemos aprender, nem sempre que nos separarmos para buscar a Deus, a resposta dele vai ser a solução imediata para o que está acontecendo. Mas o que nós vamos aprender com Abacuque, que apesar de Deus não dar uma resposta para a solução imediata do problema, Deus trouxe paz para o coração dele. E quando ele desceu ali da torre de vigia, ele ficou um tempo separado. Quando ele desceu, ele já não desceu mais com questionamentos, ele desceu com respostas. Quando as pessoas olhavam para ele, as pessoas não viam ele aflito, viam paz. E isso incomoda as pessoas. As pessoas, espera aí, nós estamos vivendo uma crise, nós estamos vivendo um tempo horrível desse. Como que você consegue ficar em paz? É nessa hora que nós ministramos o Senhor, a paz do Senhor que excede todo entendimento. Por que ela excede todo entendimento? Porque as pessoas não conseguem entender como em tempo de crise nós podemos ficar em paz. Então por isso que é inconcebível, as pessoas não conseguem entender isso, mas Deus nos chamou para ser respostas para as pessoas. Deus nos chamou para que as pessoas olhem para nós e vejam que é possível viver em paz no meio da guerra, viver em paz no meio da tribulação, no meio da pandemia, no meio do isolamento social, no meio dessa crise terrível que nós vivemos. Deus nos chamou para sermos respostas e não que nós ficamos no meio das pessoas sendo influenciadas por muitas vozes e agindo como eles. A igreja tem que ser a solução, a resposta. Nós somos a igreja, nós somos o templo. As pessoas não vão querer vir aqui para esse templo. Vocês têm visto que quase são as mesmas pessoas que estão aqui na terça, na quinta e no domingo, porque as pessoas estão com medo. Então, nós temos que ser resposta onde nós estamos, no meio da nossa convivência. Nós temos que levar essa paz. Nós não temos que ficar desesperados, com medo. Nós temos que transmitir a paz do Senhor para as pessoas, amém? Então, a primeira coisa, mesmo que não seja a resposta imediata, Abacuque não desceu dali com a solução. Deus não falou com ele assim: Abacuque, eu vou cessar a guerra, eu vou cessar a fome, eu vou cessar a crise. Não, Deus explicou para ele toda a situação que ele iria passar e ele teve paz para viver a crise. Então, mesmo que nós não tenhamos uma resposta para a solução da crise, nós vamos ter uma resposta para que as pessoas tenham paz em meio à crise. Então, é isso que Deus espera de nós. Amém? Então, o primeiro ponto é, em meio à crise, Deus quer que sejamos resposta. E só podemos ser respostas se aquietarmos para ouvir a voz de Deus, nos afastarmos, né, da tribulação, das pessoas que estão atribuladas, para que a gente possa aquietar e ouvir a voz de Deus. Segundo, em meio à crise, Deus quer que sejamos fiéis. E qual é o normal, né? O normal da humanidade em meio à crise é de ser egoísta, é de querer juntar, de guardar. A primeira coisa, quando falou sobre a pandemia, quando falou sobre isolamento social, as pessoas ficaram desesperadas para ir para o supermercado para comprar, para guardar. Porque elas tinham medo de ter falta, elas tinham medo de passar por privações. Então as pessoas começaram a pensar só em economizar, em guardar, e ficaram mais egoístas. As pessoas não estavam pensando mais no próximo, as pessoas não estavam pensando que outra pessoa precisaria de ir ali para comprar. Uma pessoa só chegava lá e comprava 10 fardos de arroz, de papel higiênico. Então, quando começou a faltar as coisas, não é porque realmente por causa da crise, mas por causa da falta de consciência das pessoas que correram para o supermercado e esvaziaram as prateleiras. Então, oi? Sim, tem pessoa, eu conheço pessoa que tem estoque na casa dela, que está estocado, deve dar até para o ano que vem todo. Mas por quê? Porque é o instinto do ser humano, pensar em si próprio, querer se defender,
pensar em guardar só para si. Mas no tempo da crise, Deus nos chamou para nós ser fiéis, tanto com Ele, na obra dEle, quanto sendo bênção para as pessoas. A Bíblia fala, como nós somos fiéis a Deus, não é somente dizimando ou ofertando. Quando nós abençoamos vidas, a palavra fala assim, quando Deus... Algumas pessoas, Deus vai receber no céu, Ele vai falar assim, vinde benditos do meu Pai, porque quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu tive sede, me deram de beber. Quando eu tive nu, vocês me vestiram. Quando eu estive preso, vocês me visitaram. E eles perguntaram, quando nós fizemos isso para o Senhor? Quando vocês fizeram para um dos meus pequeninos, a mim fizeram. E nesse tempo de crise... o que permeia na nossa mente, eu não posso ajudar, né? Eu não tenho como ajudar, porque eu tenho que pensar na minha família, eu tenho que guardar, eu tenho que economizar, porque quantas pessoas, né, ou estão ganhando menos, ou não estão recebendo mais o salário, e estão sendo provadas nesse tempo. Só que Deus nos chama para ser fiel nesse tempo, e eu vou usar o exemplo aqui de uma mulher que está... em 1 Reis 17:8. Primeira Reis. Primeira Reis 17:8. Então o Senhor disse a Elias: vá morar em Serepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Elias foi a Serepta. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou: pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar água, ele disse: traga-me também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar esta última refeição. E depois meu filho e eu morreremos. Elias, porém, disse: não tenha medo. Faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim. Depois use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviar chuva. Essa passagem fala de um tempo em que o profeta Elias, direcionado por Deus, havia orado para que 3 anos e meio não chovesse. Então, era uma época que estava passando uma fome extrema naquele lugar, porque não estava tendo colheita, os animais tinham morrido por causa da seca, não tinha água direito nem para eles próprios beberem, então eles não conseguiam dar nem para os animais, então os animais estavam morrendo, não tinha colheita e eles estavam passando por uma fome extrema. E quando fala de viúva nessa época aqui, a gente não pode pensar que ela tinha alguma posse. Naquela época as viúvas passavam muita necessidade. Tanto que a Bíblia fala que Jesus falou, né, a maior religião é cuidar dos órfãos e das viúvas, porque as viúvas naquela época a mulher não trabalhava, então a mulher dependia mesmo do homem. Então quando ela ficava viúva, não tinha filho, ela era dependente mesmo de rendas, de ajuda. E Deus manda o profeta ir para Serepta, no lugar de extrema fome, para ser cuidado por uma viúva. O profeta foi porque ele já conhecia a Deus, né? Mas ele sabia que Deus usa desses meios para fazer. Ele confunde as coisas sábias, né, com as loucas. Mas quando ele chega lá, essa viúva fala para ele: eu tenho só um pouquinho na minha casa. Esse último bocado que eu tenho, eu vou fazer só um pão. Eu e meu filho, nós vamos comer, nós vamos morrer. Porque não tem mais nada. É a última refeição que a gente tem. E o profeta falou com ela: então você vai lá, faz e vai trazer primeiro para mim. Aí eu queria perguntar para vocês: será que vocês
obedeceriam uma ordem dessa? Será? Será que se o pastor fizer um apelo aqui para trazer um pacote de arroz, uma cesta básica, e você tem o último na sua casa, você não vai receber mais dinheiro, você não tem da onde entrar mais nenhum sustento, você tem o último. Aí o pastor vira e fala assim: não, você não vai comer, você vai trazer primeiro aqui. Todo mundo aqui, gente, eu tenho certeza que a gente ia começar a falar e reclamar: o pastor só pensa na igreja, só pensa na obra, só pensa nele, não pensa na minha família, o pastor está na carne. A gente reagir assim porque é do ser humano, E nesses dias Deus tem ministrado muito comigo acerca disso no tempo de crise, porque no tempo de crise a gente fica mais egoísta. A gente pensa que a gente não está em condições de ajudar, que a gente não está em condições de doar, não está em condições de investir na obra do Senhor, porque é crise. E Deus começou a ministrar no meu coração sobre isso, acerca dessa mulher. Ela pegou a última refeição que ela tinha e ela fez primeiro para o profeta, porque ela sabia do Deus que, não era por causa do profeta, mas por causa do Deus que aquele profeta servia. Então, a gente tem que olhar, quando a gente investe na casa do Senhor, quando a gente investe na vida do pastor, quando a gente investe neste lugar, nós estamos investindo na obra do Senhor, não é do homem. Sabe? Aquele mesmo versículo que eu falei, Deus falou assim: quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos, a mim vocês fizeram. E outro versículo fala que quando a gente dá um copo de água para um profeta, na qual nós vamos receber um galardão na qualidade de profeta. Então, assim, é a mesma coisa quando nós fazemos, sabe, com amor para o Senhor, quando nós fazemos pelo homem, mas como se fosse para o Senhor vai nos recompensar. É o Senhor, não é o homem. Às vezes a pessoa que a gente está ajudando não vai ter condição nenhuma de retribuir aquilo. E a gente não tem que fazer pensando em ganhar nada em troca. A gente não tem que fazer isso. E aquela mulher foi na casa dela e ela fez a última refeição que ela tinha. E ela levou para o profeta Elias, porque ela cria no poder de Deus. E a palavra fala, ele já tinha liberado, né? Pode fazer isso, porque se você obedecer, não vai faltar farinha na sua casa e não vai faltar alimento para vocês. E ela fez. E a palavra diz que houve provisão na casa dela, não faltou. Não faltou provisão na casa dela. E Deus tem falado muito isso comigo. No começo, né, dessa crise, dessa pandemia, eu vou confessar que eu fiquei também com medo, fiquei receosa, porque eu trabalho com eventos, então desde março que eu não faço nada, né, acerca de eventos, porque está tudo cancelado. E as coisas que eu já tinha agendado, eu tinha eventos para março, eu tinha para abril, eu tinha para agosto, setembro. Então eu esperava, eu já tinha coisas que eu estava certa que eu iria receber. E por causa disso, eu não recebi nada desde março. Não recebi. E outra coisa que eu faço, eu trabalho também de motorista particular, só que a senhora que eu trabalho para ela é bem idosa, ela tem 83 anos. Então ela não está saindo por causa da pandemia, né? E era uma coisa que eu ganhava na hora, eu fazia a rota e ganhava na hora. E às vezes saía no mês com ela umas 15 vezes ou 20 vezes no mês. E agora com essa pandemia, no máximo que eu saio com ela é 2 vezes no mês, só para ela ir comprar no supermercado ou buscar o pagamento. Então, tipo, eu fiquei assim, totalmente sem recursos daquilo que eu estava acostumada, né? E eu tinha dívidas que eu tinha programado, porque como eu já tinha certeza que, né, eu tinha um controle da finança que entrava para mim, eu já tinha dívidas. E inclusive até algumas caras que eu estava pagando a passagem da Emily, que ela tinha ido para Israel, que foi 10 vezes no cartão. Então só a passagem era R$500 por mês. E como passou em dezembro, foi em novembro, né? Então foi e eu vim até julho, acho que é julho. Até julho que eu vim ainda. E fora outras coisas, né, que vinham. Mas
no começo eu fiquei preocupada, eu falei, Deus, tal, não posso fazer nada, não posso... Comecei a fechar o coração para ajudar, para ofertar, para tudo. E depois Deus começou a falar comigo, ministrou através dessa palavra. E eu falei assim, não, eu estou errada, eu não posso pensar assim. E não comecei a ter essa mente mais. E comecei a fazer tudo que vinha na minha mão, eu abençoava. Teve um dia que eu tinha só R$50. E eu precisava dele. E quando eu saí no portão que eu ia comprar umas coisas que eu precisava para dentro de casa, eu vi uma menina descendo com a nenenzinha e essa menina estava tipo quase chorando. Eu percebi a feição dela e ela me perguntou onde ficava o endereço. Aí eu falei assim, qual que é o seu problema? Ela está assim, não, porque minha menina está queimando de febre, eu não tenho dinheiro, eu preciso achar esse endereço aqui, que é a casa dos parentes do pai da menina, que ela nem convivia com o pai da menina. Aí, na hora, eu já falei assim, não, eu peguei ela, levei, eu só tinha esses R$50, levei ela, comprei os medicamentos, deu uns 40 e poucos reais, e era o dinheiro que eu estava saindo para comprar coisa para fazer comida. Aí eu fui e comprei para ela os negócios que ela precisava, porque Deus já tinha me constrangido com essa palavra. E eu sei que quando ela desceu na rua, eu já olhei para ela, eu sabia que eu precisava ser a resposta de Deus para ela. Aí eu levei e aquela menina assim ficou sem acreditar. É uma menina novinha, tinha uns 13, 14 anos, estava com a nenenzinha dela, sem experiência nenhuma para cuidar da... A menina queimando de febre. E eu falei, e ela tinha vindo a pé, ela desceu a rua da minha casa, ela tinha vindo a pé, lá daquele lugar ali aquela favelinha da Luz que fala, ali perto do Vitória. É da Luz? Ela tinha vindo a pé dali com a menina queimando de febre, porque... A avó da menina, que é mãe do pai, morava ali pro meu lado, ali no Nova Vista. E ela nem sabia o endereço, ela estava procurando o endereço. Na hora que eu vi o desespero daquela menina, eu fiquei constrangida. Eu falei assim, não, a gente pensa que a gente está passando dificuldade. Tem pessoas que estão muito mais com a gente. Então, a gente não tem que reter o que a gente tem. E Deus me abençoou, que não faltou nada. Deus tem abençoado, eu consegui pagar. Esses meses todos eu paguei cartão mais de R$1.000 todo mês sem receber nada. Deus foi provendo a cada dia. E mesmo também, às vezes, a pessoa pensa, mas seu marido trabalha e tudo, mas também na oficina ele está ganhando 3 vezes menos que ele ganhava, porque a oficina está funcionando, mas as pessoas não têm dinheiro para pagar, às vezes até leva o carro para arrumar, mas também está todo mundo com dificuldade. Então, tanto para mim quanto para ele, reduziu o tanto que a gente era acostumado a ganhar. Mas Deus cuidou todos os dias, Deus tem cuidado, não tem faltado nada, sabe? É engraçado que esse tempo eu tenho abençoado mais do que o tempo que eu estava ganhando mais, porque Deus me constrangeu a isso, sabe? Deus tem me falado sobre isso, tem me constrangido de olhar para as pessoas, de ver a situação das pessoas, e eu sou prova viva, não é só isso que eu estou lendo, não é uma história do passado, sabe? Eu sou prova viva de poder falar essa verdade, que Deus cuida quando a gente se dispõe, sabe? Quando a Sandra nem sabia de nada e ela abriu o culto falando sobre isso, Eu estava ali no banheiro, mas eu ouvi a Sandra falando sobre isso. Então, foi uma confirmação de Deus para a palavra. De quando a gente cuida, das pessoas, quando a gente cuida da obra, Deus cuida dos mínimos detalhes, tudo que a gente precisa. Deus cuida, então a gente tem que honrar, sabe? A gente honra a Deus honrando as pessoas, a gente honra a Deus honrando os nossos líderes, honrando a obra do Senhor, a casa do Senhor. É assim que nós honramos a Deus, é na pessoa do nosso próximo, é na pessoa do nosso irmão. Então, que a gente não venha segurar, sabe? Tem pessoas que estão precisando daquilo que está na sua mão. Sabe? Tem pessoas que estão precisando daquilo que está na sua mão. Você vai ser canal de Deus. A pessoa vai saber que Deus existe por causa de você. Eu tenho certeza que aquela menina foi para casa falando com Deus. Não, Deus, obrigada. Eu tenho certeza que ela foi agradecendo, foi a Deus. Entendeu? Mesmo que ela ficou grata a mim, que eu nunca vi ela na vida, e ela deve ter pensado, nossa, essa menina nem me conhece, e fez isso, mas eu tenho certeza que ela foi embora agradecendo a Deus, porque Deus enviou uma pessoa para ela na hora da angústia dela. Então Deus vai usar você para ser resposta para as pessoas, sabe? Eu tenho várias experiências disso, não vou falar
Mas vamos continuar aqui. Em meio à crise, Deus quer que sejamos intercessores dos nossos irmãos, que os cobramos de oração. Mas qual que é o normal de nós como os humanos? Em meio à crise, temos dificuldades de orar até por nós mesmos. Porque nós ficamos angustiados, nós ficamos ansiosos, aí nós ficamos desinquietos, nós não temos paz para orar. Mesmo tem vezes que até quando você fala, vou orar, mas aí você já começa a pensar. Quando você começa a orar, você já começa a pensar nos problemas, você já começa a pensar no que está acontecendo, e já desvirtua, e já não tem aquela oração de qualidade. E então, no meio da crise, a gente tem dificuldade de orar até por nós mesmos, quanto mais pelo próximo. E é no tempo de crise que Deus nos chama para sermos intercessores. Intercessores, para sermos respostas de oração para as pessoas, para a gente levar, conduzir as pessoas em oração. Eu quero que vocês abram em Jó 42:10. Cadê o 10, gente? Eu vou um pouquinho, deixa eu ver aqui. Eu vou ler um pouquinho antes para poder entender. Vou ler do 8. Por isso peguem 7 novilhos e 7 carneiros, levem os animais a meu servo Jó e ofereçam holocaustos em favor de si mesmos. Meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a oração dele. Não tratarei vocês como merecem por sua insensatez, pois não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então ele faz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamá, fizeram o que o Senhor havia ordenado, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Quando Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero de novo. Na verdade, o Senhor deu o dobro do que ele tinha. Nesse texto aqui, gente, todos conhecem a história de Jó, né? Mas o mais interessante que fala sobre o assunto que nós queremos dizer, sobre orar em tempo de crise. Quando Deus mandou Jó interceder pelos amigos dele, Deus ainda não tinha restaurado a saúde dele, ele estava no mesmo estado, aquele estado de luta, de aflição, de opróbrio. Ele estava naquela condição quando Deus falou para ele orar pelos amigos dele. Deus falou para os amigos dele oferecendo sacrifício, mas ele falou assim, mas Jó vai orar por vocês. E a palavra fala que Jó, ele poderia, né, ter questionado, se fosse nós hoje, né, porque esses 3 amigos, eles acusaram Jó, quando ele estava no momento de desgraça, esses 3 amigos começaram a questionar e falar com ele, você está nesse estado porque você pecou, alguma coisa você fez. É impossível Deus permitir que uma desgraça tamanha sobrevenha sobre um homem sem causa. E aqueles amigos começaram a questionar a Jó e a querer achar um motivo para que ele estivesse daquele jeito. E eles falaram, como Deus disse aqui, vocês falaram de coisas que vocês não sabiam, vocês não falaram o que era certo com Jó. Então, naquele momento ali que todos abandonaram Jó, a família dele abandonou, esses amigos até foram ver ele, mas foram para acusar ele, para falar que ele estava passando por aquilo porque ele estava em pecado, porque alguma coisa ele tinha feito. Então, aquilo ali deixou o Jó mais angustiado. Era melhor eles nem terem ido visitar Jó. Então, se é conosco hoje, imagina, a gente está num momento de crise. O problema de Jó era pior ainda porque ele estava com uma enfermidade terrível, que ele teve que ficar afastado da sociedade, ele não podia conviver junto.
E ele tinha perdido todos os bens, todos os seus filhos, até a mulher dele desprezou ele nesse momento. E aqueles amigos vão ali para julgar ele. Imagina se nós oraríamos por esse tipo de pessoa? Nós oraríamos? Ainda mais na situação que a gente está, numa situação, né, de debilidade, de perda, de ausência, de dor, de angústia, todos os sentimentos assim contrários que aflige o homem, Jó estava sentindo. Jó estava passando por aquilo. E naquele momento ali, Deus fala para ele: você vai orar pelos seus amigos, aqueles que te afligiram, aqueles que falaram mal de você, aqueles que te acusaram, aqueles que falou que você está passando por isso porque você pecou, por eles que você vai orar. Na situação que ele estava. E ele foi e orou de coração, porque a palavra diz que Deus respondeu a oração dele. E depois que ele orou, que a palavra fala que Deus restituiu os bens, Deus restituiu a família, Deus restituiu tudo que ele havia perdido, a saúde, Deus restituiu depois que Jó orou por seus amigos. Então a gente aprende uma lição assim com Jó, que em tempo de crise, às vezes a gente tem dificuldade de orar até pelos nossos familiares que nos faz bem, mas Jó orou pelos amigos que tinham acusado ele, pelos amigos que tinham caluniado ele, sabe, que julgaram ele. E então Deus quer que no tempo de crise nós sejamos intercessores dos mais fracos, que nós sejamos intercessores daqueles que estão angustiados, daqueles que estão doentes, daqueles que estão em situação pior que a nossa. Porque nós temos Deus, nós temos um alívio, mesmo de passando por dificuldade, nós temos um alívio da presença do Senhor, que nos traz paz, sabe, nos traz um alívio. Mas tem pessoas que estão angustiadas, tem pessoas que estão sem resposta. O maior índice de suicídio está sendo esse tempo, sabe, o maior índice de depressão está sendo esse tempo. E será que nós temos intercedido? Será que nós temos orado pelas pessoas? Será que nós temos clamado por essas pessoas? E eu tenho certeza que se nós nos levantarmos como intercessores, se nós nos colocarmos na torre de vigia, se nós clamarmos ao Senhor, sabe, por essas pessoas aflitas, Deus vai entrar na nossa causa. Enquanto nós oramos pelos outros, clamamos por eles, Deus vai guerrear as nossas guerras, sabe? Deus vai cobrir os nossos lares, Deus vai enviar respostas, Deus vai restituir aquilo que nós perdemos, ou Deus vai restituir nesse tempo de crise, aquilo que trouxe dano. Deus vai restituir se nós nos posicionarmos da maneira que Ele quer. Em primeiro lugar, sendo resposta para as pessoas. Em segundo, em meio à crise, sendo fiel. E em terceiro, em meio à crise, sendo intercessores dos nossos irmãos. A quarta coisa, em meio à crise, Deus quer que o conheçamos mais. Deus quer que nós criamos mais intimidade com Ele em meio à crise. Eu vou usar o texto do próprio Jó, que é em Jó 42:5. Jó 42:5 diz assim: antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse e me sinto arrependido no pó e nas cinzas. No tempo de crise, o Senhor quer que nós o conheçamos. O Senhor quer que nós paramos, sabe, para nos assentarmos, para ouvir a voz dEle, para conhecer Ele, para que a gente não faça mais como Jó. Naquele primeiro momento ali de crise, ele falou assim: por que o Senhor permitiu eu ter nascido? Eu não queria, era melhor eu nem ter nascido do que passar tudo o que eu estou passando. E ele começou a falar coisas com o Senhor, e quando Deus começou a se revelar para ele se calou diante da grandeza de Deus, e ele começou a não mais olhar para a sua dor, mas a admirar a grandeza de Deus. Sabe por que Deus quer que a gente conheça mais Ele no tempo de crise? Porque quando a gente conhecer de verdade o Deus que a gente serve, nós vamos ficar tão admirados, nós vamos ficar
sabe, diante dele, com a glória, com a grandeza dele, nós não vamos mais conseguir olhar para a tristeza, para a dor, para a angústia, porque nós vamos estar fascinados com a glória, com a grandeza dele, com a presença dele. Vai nos envolver de uma forma tão grande que nós não vai ter mais espaço para angústia, para dor, para falta de paz, porque nós vamos estar plenos da glória dele. Né? Na última consagração que a gente teve aqui, o Vitor estava perplexo, né? Porque ele tinha lido vários textos sobre Deus, sobre a grandeza dele. Então ele chegou aqui, ele queria falar só sobre isso. Ele queria falar sobre a grandeza de Deus. E é dessa forma que a gente fica, né, Vitor? A gente fica perplexo. A gente fica assim, sem palavras. Não tem palavras para a gente descrever a glória e a grandeza dele. Não tem palavras. E é dessa forma que Deus quer que a gente fique, sem palavras. A gente vai parar de reclamar, a gente vai parar de duvidar, a gente vai parar de questionar, porque a revelação da glória e da grandeza dele vai ser tão grande diante de nós, que nós vamos só adorar. Só adorar. É por isso que tem aquela canção que fala, né? O que é que os anjos veem que os faz adorar? Eles veem a glória. Eles veem a beleza, eles veem a grandeza. E o que sai da boca deles é só santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Porque não tem como sair outra palavra. Não tem como sair outra coisa dos lábios dele. Porque a glória, a grandeza é tão grande que aquilo consome. Sabe, quando Isaías viu só uma face, ele nem contemplou. Porque a Bíblia fala que ninguém viu a Deus, ninguém. Ele viu só uma face da glória. Ele já ficou tão perplexo. Ele falou assim, eu vou morrer, eu sou miserável, eu sou pecador. E eu vi a glória dele. E ele ficou assim, perplexo. A Bíblia fala que os anjos escondem o rosto da glória dele, de tão grande que é, porque a glória dele ofusca todas as outras coisas. E é isso que Deus quer. Que a gente contemple ele, para que todas as outras coisas ficam ofuscadas para nós. Nós vamos dar atenção só para ele. Os nossos olhos vai ser só para ele. E todas as outras coisas vão ficar ofuscadas diante de nós. Nada vai ser belo, nada vai ser grandioso para nós a não ser ele. E essa grandeza vai nos invadir e não vai nos deixar mais ficar reclamando, não vai nos deixar mais ficar murmurando. O que vai sair dos nossos lábios é louvor, é adoração, é glórias a Ele. Exaltado seja o Senhor, grande é o Senhor, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. É essa posição que o Senhor quer de nós em meio à crise, conhecer mais a Ele, para que a gente possa adorá-lo e não mais murmurar. Então, voltando, recapitulando, a primeira coisa que o Senhor quer, eu fiz um paralelo, né, de como a humanidade age em meio à crise e como Deus queria que nós agíssemos. A primeira coisa, como Deus quer que o ser humano age em meio à crise. Qual que é a primeira coisa? Que nós sejamos resposta. Seja resposta. A segunda coisa, ser fiel. A Bíblia fala assim, ser fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Deus só multiplica quando tem alguma coisa. Deus não multiplica nada. Não tem como multiplicar nada. Deus só vai multiplicar se tiver algo. Se você chegar com algo diante dele, ele vai multiplicar. Ser fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. E eu tenho experimentado Deus multiplicar o meu pouquinho. Todos os dias Deus está multiplicando. E eu tenho vivido, eu não tenho nem visto crise. Eu não estou preocupada, não fico com medo, eu não durmo preocupada. Eu sei que todo dia vai vir a provisão, todo dia. Ele me supre todos os dias, porque se você for fiel no pouco, no muito, Ele vai te colocar. A terceira coisa, ser intercessor, não cale a sua voz. O inimigo, no tempo da crise, ele quer calar a voz do povo de Deus. Ele quer calar a sua oração, ele quer calar o seu louvor. E Deus fala, abre a boca, abre a sua boca, porque
Ele precisa da sua boca. Deus não vai descer aqui, ele não vai descer aqui e falar com as pessoas. Ele precisa de você. Ele não vai descer aqui e interceder pelas pessoas. Ele precisa de você. Então seja a boca de Deus, espalhe a presença dele por onde você for. Seja a resposta. Interceda pelas pessoas, ore pelas pessoas, clame a Deus pelas pessoas para que ela receba do Senhor através da sua vida, através da sua intercessão. E Ele vai te recompensar assim como Ele fez com Jó. Depois que Jó orou pelos amigos dele, no tempo de crise, Deus restituiu tudo para ele. Quarta posição que Deus quer que você tenha no meio da crise, em meio da crise, Deus quer que você o conheça mais. Você precisa o conhecer, porque sua posição, sua atitude vai mudar. Se você conhecer mais Ele, você não vai ser o mesmo. Você não vai ser o mesmo. Por que que Josué, ele foi separado? A Bíblia fala que a geração de Moisés morreu no deserto, mas Josué foi separado e herdou a terra. Por quê? Porque enquanto todo o povo estava lá reclamando, Josué, ele corria atrás de Moisés. Ele não podia subir no monte, mas ele ficava lá no pé do monte. Ele ficava lá do pé do monte contemplando tudo que Moisés estava experimentando. Moisés ficou 40 dias separado no monte lá em cima. E Josué lá no pé do monte. Eu tenho certeza que lá de baixo ele recebia, nem que seja, como diz aquela mulher, né? As migalhas. Quando Jesus falou com ela que não podia derramar a bênção sobre ela, ela está assim: se você me der as migalhas, meu milagre já vai ser feito. Então assim, Josué pensava assim: eu não posso subir lá no monte, mas se eu ficar aqui embaixo eu vou receber. Eu vou receber. E ele foi diferenciado. A geração dele, só ele pisou na terra prometida. Porque ele não ficou no meio da murmuração. Ele não ficou no meio do povo que, quando Moisés demorou, o povo fez um ídolo. O povo construiu um ídolo, um bezerro de ouro e começou a adorar outro Deus. Enquanto Josué estava lá, separado. Então conheça mais o Senhor, porque assim você não vai se corromper, você não vai misturar com as pessoas que estão murmurando, com as pessoas que estão levantando outros ídolos, com as pessoas que estão se afastando da promessa. Vá atrás, conheça mais ao Senhor, porque aí você vai ser a geração que vai herdar a promessa, que vai pisar na terra prometida. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Aleluias. Poderosa essa palavra, né? Que nós venhamos seguir esses 5 passos, né? Que a Michele trouxe para nós. E que venhamos ser verdadeiros servos do Senhor. Amém? E para você que nos vê essa noite, né? Tenha uma boa noite e a paz do Senhor.